Ontem eu fui surpreendido com a triste notícia, né, de que o Daniel Mastral, para quem acompanha os vídeos dele, eu acompanhava, ele que era bastante polêmico, né, relacionado à conversão dele do satanismo para o cristianismo. Infelizmente ele foi encontrado morto, né? Dizem que a suspeita recai sobre que ele tenha tirado, né, a própria vida, né? Mas esse assunto, ele engloba não somente a história do Daniel Mastral, porém ele também tem muito a ver comigo e contigo. Então, Daniel Mastral, ele foi um cara bastante polêmico, né? Ele se converteu, né, do satanismo para o cristianismo. E durante esse período, Daniel Mastral, ele sofreu algumas provas bem difíceis na vida dele, né? Como foi o falecimento do filho dele, eu acho que foi em 2019. E logo em seguida, a esposa dele acabou também falecendo. Durante esse período aí, né, depois o Daniel Mastral mesmo, ele veio a público e ele várias vezes ele se disse ser uma pessoa que sofria, né, de depressão. Então, assim, a gente vê que algo que foi acumulando ali na vida dele, né, tragédias, coisas difíceis que ele passou, e acabaram, de certa maneira, culminando, né, infelizmente, nesse fim trágico dele aí. Muitas pessoas estão dizendo que talvez ele tenha sofrido algum tipo de retaliação devido a- às polêmicas, né, das declarações dele. Existem satanistas, né, de fato, altas patentes, digamos assim, que fazem pactos e alianças com o diabo, né, e esse daí é mais difícil de você pegarem, né, e eu já falei isso em outros podcasts, tem muita criança que desaparece, né, o número de crianças desaparecidas é absurdo, e muitas dessas, no meu entendimento, vão ser drenadas por rituais de sacrifício, Se né, por oferenda? seita, por Caraca. oferenda de um sacrifício ao demônios. Então, assim, mas independente de qualquer coisa, né, independente do que tenha acontecido, mas o que eu quero deixar para você aqui, nesse vídeo curto, uma reflexão com relação a esse tipo de situação, né? Eu sei que a vida, ela, de cada pessoa, ela tem, né, seus pesares, e eu vou deixar para você um relato do que aconteceu na minha própria família, para você que está assistindo aí possa refletir sobre isso, de repente ou ajudar uma pessoa ou ser ajudado, né, através desse relato, de, de como esse problema ele é tão sorrateiro e tão silencioso. Né? Um caso que aconteceu na minha família o ano passado, uma prima minha, né, ela jovem, 20 e poucos anos, e para vocês verem o quão triste isso é, a minha prima, a mãe dela, ela é psicóloga, né? Então, assim, acostumada a lidar com esse tipo de situação. E ela notou que essa minha prima, ela tinha esses problemas, assim, e a minha própria prima mesmo, a filha dela, se queixava, né, com relação a tá meio desanimada e chateado com algumas coisas. Só que a mãe dela, né, que também é minha prima, ela talvez por ter aquele costume de militar, né, como ela trabalhou muito com militar durante um período, ela de certa maneira achava que aquilo que a minha prima mais nova estava fazendo era talvez um corpo mole, uma alguma coisa, precisava se despertar para a vida ou algo assim, né? O que aconteceu? Ela morava em Balneário Camboriú e se casou, né, com um rapaz e foi morar em Curitiba, né? Balneário Camboriú, litoral, né? Bastante sol ali, a praia, um lugar mais divertido e de repente foi para Curitiba. Quem morou em Curitiba sabe, Curitiba é um lugar assim que tem sim os dias de sol, mas é bastante frio, né? Um lugar que, entre aspas, é bastante cinzento, assim, para pessoas que têm esse tipo de problema, acaba sendo uma das dificuldades, né? Então ela foi para lá, uma vida boa até, né, de certa maneira, só que o marido dela trabalha numa plataforma de petróleo, alguma coisa desse tipo, e pouco tempo, né, ele podia ficar em casa, assim. E durante esse período, essa minha prima, ela ficava com o filhinho dela, que descobriu ser autista também, né? Isso com certeza pesou bastante também na mente dela. Mas, resumindo, ela
foi ficando tão isolada, que chegou num ponto que ela não resistiu, né? E ela subiu em um prédio, né? E o restante você já sabe o que aconteceu. Mas assim, o que eu quero deixar para você aqui é que se você tem sentido, né, que a sua vida ela tem de certa maneira perdido um pouco a alegria, se você sente aquele aperto no coração, eu falo porque eu passei por isso aí, né? Sente aquele aperto no coração, você olha coisas que muitas vezes você adquiriu e que pessoas ao seu redor têm vontade de ter aquilo ali, às vezes até vem na sua casa e te elogia, mas infelizmente quando você está numa situação dessa, elogios, essas coisas são como se fosse nada. Se você sente que você está em um estado assim, dificilmente se você falar com um parente seu, alguém vai ter a capacidade de te entender. Mas procure um profissional, porque esse profissional ele vai te tratar de uma maneira sem julgamentos, né? Muitas vezes parentes falam, não, mas isso aí passa, isso aí é coisa simples, né? Se você começar a trabalhar, se você começar a fazer isso, fazer aquilo, né? Que é o que sempre falam, logo você tá melhor, isso é coisa da sua cabeça e tal. Mas não é bem assim, a coisa é mais séria do que parece. O Daniel Mastral não foi diferente, né? Você vê que é uma pessoa pública, uma pessoa que tem um certo tem um certo reconhecimento recente, aí ele se tornou pai, né, novamente, esposa, tudo, mas infelizmente a mente, né, leva a pessoa a fazer coisas que a pessoa muitas vezes ela não consegue controlar. Há um vídeo aí, né, que foi descoberto que mostra ali os últimos momentos ali do Daniel Mastral, e eu vou colocar para você aí que está acompanhando o vídeo assistir comigo. E há pouco tempo atrás ele esteve num podcast e ele falou que ele tentou atentar contra a própria vida, né? Há pouco tempo atrás. E não de que eu duvide que possa acontecer outras coisas, como o pessoal está dizendo por aí, né? Ser uma queima de arquivo ou algo relacionado a essa conversão dele e às declarações polêmicas. Mas fica essa reflexão para você que está aí do outro lado. Se você tem passado por esse tipo de situação e tem visto pessoas da sua família reclamar desse tipo de situação, não leve na brincadeira. Não leve na brincadeira. Às vezes uma pequena palavra ali, você termina de acabar com a vida da pessoa. Infelizmente é assim. Para você ver aí o que aconteceu com o Daniel Mastral, né, foi talvez algum gatilho, algo que aconteceu e resultou nisso aí que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, que é um vídeo que circulou ontem, né, aí na internet, que mostra os momentos finais aí do Daniel Mastral, né. Aí você vê nesse vídeo que ele chega, né, ele estaciona a caminhonete dele. Dá para você notar ali que tem um objeto na mão dele ali, possivelmente uma arma, né? E infelizmente foi a última imagem que tivemos do Daniel aí, né? Acho que a família preservou por um tempo de dar notícia, né? Parece que aconteceu isso no domingo. Acho que o irmão dele publicou até alguma coisa relacionada a flores em cima de uma sepultura e tal. Creio que seja a sepultura dele, né? Mas infelizmente é isso que aconteceu, né? Então não deixe que essas coisas passem em branco quando você vê que uma pessoa está sofrendo algum tipo de pressão psicológica ou algo desse tipo aí. Tente ajudar, tente se colocar do lado da pessoa, no lugar da pessoa e entender aquele lado da pessoa. Porque às vezes um simples ato seu pode salvar a vida daquela pessoa. Então é isso. Eu havia perdido a senha desse canal aqui, infelizmente não estava conseguindo acessar para poder gravar mais vídeos aqui. E estamos aqui novamente. Fica essa reflexão, né? Fica aí meu pesar, né, com relação à família do Mastral. Infelizmente são coisas que a gente não tem muito controle, né? Mas é isso, fica essa reflexão para você, um abraço e até o próximo vídeo.